Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja no Gama. Meu nome é Ludmila e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o capítulo 3 desta série maravilhosa, deste livro intitulado Como Vencer a Batalha Espiritual, de Pedro Dong. O capítulo 3 tem por título Eles, pois, o venceram pela palavra do testemunho que deram. Senhor Jesus. Como vencer a batalha espiritual, né? As nossas lutas têm se intensificado. E essa luta é uma luta que muitas vezes, fisicamente, talvez você não perceba que essa luta exista. Mas espiritualmente, as coisas físicas que acontecem, inclusive, na sua vida, na minha vida, vem com o intuito de realmente nos tirar da presença do Senhor. O intuito hoje de Satanás é abafar o espírito do homem, abafar o relacionamento do homem com Deus, para que esse homem perca a comunhão com Deus, se sinta frio, se distancie e não cumpra o propósito que Deus estabeleceu para ele aqui nessa terra. Mas como vencer realmente tudo isso, né? Como vencer essa batalha espiritual diária da vida de um cristão? É pela palavra, né? Pela palavra do testemunho que deram. Senhor Jesus. Nosso apoio deve ser Cristo. O capítulo 6 de Efésios vem falar sobre a armadura de Deus. E essa armadura ela é composta de diversos itens. E eu vou compartilhar com vocês, um a um, quão rico é realmente o significado de cada item dessa armadura, que eu e você temos que nos revestir diariamente. Em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, quando vamos ver a respeito da armadura de Deus, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se tem faltado na sua e na minha vida aquele sentimento de que nós temos realmente permanecido firmes ao fim do dia, de que realmente nós vencemos a Satanás e não nos sentimos derrotados, é por nos revestirmos dessa armadura que está disponível para nós, né? Porque a nossa luta, irmãos, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Senhor Jesus. Essa era a comissão de Paulo, essa foi a comissão de Cristo, de cumprir o que Deus tinha para ele proposto enquanto homem, e essa é a comissão que Deus tem para todo cristão. O que o Senhor quer é que nós avancemos com o Evangelho do Reino aqui. Para o Senhor avançar, esse Evangelho do Reino precisa ser pregado. O Senhor só volta se esse Evangelho for pregado, né, aos quatro cantos da terra. E a nossa incumbência, quanto mais a gente abraça esse encargo que o Senhor tem comissionado para a igreja em Filadélfia, mais se apertam as rédeas, mais realmente há sofrimento para a igreja, para os cristãos, para aqueles que pregam o evangelho do reino, embasados numa palavra profética, Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O que eu ganhei bastante, eu vou ler alguns trechos para poder falar bem na íntegra para os irmãos, é que essa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Essa luta não é contra as pessoas da sua casa que você lida todo dia e é desgastante e você já não aguenta mais. E muitas vezes pessoas lá fora que você não precisa nem tolerar, a gente às vezes acha, não preciso tolerar fulano de tal.
essa nossa luta não é contra essas pessoas, a nossa luta é contra Satanás, é contra principados e potestades, que usa esse mundo físico que a gente tem contato para poder realmente nos levar ao nosso limite, para que a gente possa se distanciar de Deus, né? Mas nossa luta, irmãos, é contra eles e não contra as pessoas, contra o homem, né, em si. É claro, né, Satanás usa o homem que dá brecha, né, mas o Senhor, né, em contrapartida, usa o homem que dá a oportunidade de receber no seu coração, né? Senhor Jesus, aleluia por isso. Um outro ponto que eu ganhei bastante é que não nos apoiamos em nossa força, poder ou capacidade. Toda a nossa confiança deve estar em Cristo. Ele ressuscitou e hoje está sentado nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Então, essa luta que nós temos passado, que muitas vezes a gente acaba confundindo, isso aqui é o homem e não é Satanás, é uma luta que o Senhor já venceu. O Senhor já foi colocado sobre todas as coisas. E nesse Deus que a gente confia, esse Cristo ressurreto, tem um lugar preparado para mim e para você, que é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mas a gente completa também os sofrimentos de Cristo aqui nessa terra, né? Que são muitos ainda. Senhor Jesus. E quando a gente realmente, a capacidade de nós nos vestirmos com essa couraça, é porque toda essa armadura, a couraça também que faz parte, mas toda essa armadura, ela vem para realmente nos capacitar a levar todos os tipos de investidura do maligno e permanecermos firmes, né? E permanecermos na frente da batalha, né? Lutando e avançando com o nosso exército em prol, em favor do reino, né? Do Senhor voltar. Senhor Jesus, é em Cristo que estamos firmados. Efésios 1, 18 e 19 é um versículo que eu preciso ler para vocês. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Efésios 1, 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É do poder de Deus, não é nosso. Não adianta a gente se esforçar com um esforço limitado. Pelo nosso esforço, a gente não chega muito em lugar nenhum. A gente pode até ter uma caminhada de uma semana sendo longânimos, mas se for em nós mesmos, uma hora a gente cai de novo, né? Mas no Senhor, Ele é esse Senhor que realmente opera em nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. E o 22, 23, que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Eu e você somos igreja, cremos no Senhor Jesus, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer vencer essas batalhas que você tem vivenciado na sua vida diária? É em Cristo que nós vamos vencê-las, todas elas. Senhor Jesus, parece clichê, parece fácil, mas não é. A luta do cristão diariamente é uma luta árdua, não é uma luta simples de ser lidada. Não é, irmãos. A gente passa por muitas coisas, é muito difícil você administrar esse tempo em que vivemos, que realmente tenta nos sugar, tenta nos tirar da presença do Senhor com tantos afazeres que a gente se dispõe em fazer, e a gente vai acabando deixando o Senhor de lado. Mas se a gente já de bate pronto ouve a voz do Senhor, se dispõe na nossa pouca força, a igreja de Filadélfia, ela é reconhecida por uma pouca força, mas ela persevera, perseverar na pouca força, com a pouca força que a gente tem mesmo, a gente ir diante do Senhor com os caquinhos, com a armadura toda caindo, e vai até o Senhor, e o Senhor ajusta ela de novo e nos deixa pronto para mais um dia de batalha, né? Senhor Jesus, eu gostei muito da alegoria que ele utilizou aqui, quando vai falar da armadura de Deus. Ele fala sobre a cinta da verdade, né? Diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, no verso 14 de Efésios 6. E a cinta,
Eu ganhei muito com isso. A cinta, ela serve, se você já foi pra academia, se você não foi, mas se você não tá sabendo, você não sabe, você vai saber agora. Geralmente aquelas pessoas que pegam grandes cargas na academia, eles amarram um cinturão para estabilização na região da lombar. E esse cinturão faz com que ele consiga manejar mais cargas, né? E quanto mais carga ele consegue pegar, melhor ele trabalha o músculo, né? Ele consegue fazer, o cinto te dá uma amplitude melhor no movimento e ele consegue trabalhar aquele músculo melhor. Da mesma forma é o Senhor conosco, quando nós nos cingimos da verdade. O que é a verdade? É a própria palavra de Deus. Quando nós nos vestimos dessa verdade, que é a palavra pura de Deus, que é o próprio Cristo, ele dentro de nós realmente nos dá essa força para aguentar pancada, para aguentar mais pressão, para poder aguentar realmente e trabalhar todo o nosso corpo. A verdade, inicialmente, ela precisa entrar dentro de nós para que mais de Cristo possa ser constituído dia após dia e aí outras virtudes possam aparecer em nós de Cristo, certo? O segundo item dessa armadura é a couraça da justiça. A couraça, ela tem a função de proteger o peito e o tórax. O que nós temos aqui dentro do nosso tórax? É o órgão, um dos mais importantes que nós temos para manutenção da nossa vida, que é o coração, certo? Sem o coração não tem como o sangue ser bombeado e levar vida para todos os nossos órgãos e tecidos, né? Então, a couraça da justiça, ela realmente tipifica essa questão de proteção, né? Ela protege um órgão vital, né? Se nós estamos ali embasados com o primeiro item da armadura, que é a verdade, que nos enche de justiça e santidade, a gente realmente consegue ter um coração guardado para o Senhor. E esse coração, ele vai realmente querer fazer a vontade de Deus, né? Senhor Jesus. Eu ganhei muito no trecho que ele diz assim aqui no livro: Deus amou Davi porque ele tinha um coração puro para com Deus. Ele podia ter 1000 defeitos, irmãos, mas tinha um coração correto para com o Senhor. Em Salmos 19 ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então a palavra, ela vem para nos purificar, mais uma vez falando aí de justiça e santidade. Santidade, a palavra vem para purificar, para nos tornar puros, santos, né, separados, né, Senhor Jesus. E ilumina os olhos. Então, quer saber, quer perceber a ação do inimigo e se esquivar dela? Vamos permanecer na verdade. Vamos inculcar a verdade dentro de nós, né? A gente precisa dessa verdade inculcada em nosso coração. Quanto mais a gente comer da palavra, mais o nosso organismo vai realmente mostrar para o mundo de que realmente a gente se alimenta daquilo que é puro, santo, bom e agradável, que é a palavra de Deus. Se a gente se alimenta só de fast food, a gente vai ter um corpo que reflete esse tipo de alimentação que a gente tem. Mas se a gente tem um viver saudável, a gente equilibrado, onde a gente se alimenta de legumes, de verduras, de tubérculos, de proteínas, de gorduras boas, e ainda faz atividade física, a gente vai ter um corpo também que demonstra que eu tenho uma alimentação saudável. Não é só movimentar o músculo, mas eu preciso me alimentar saudavelmente também, né? Senhor Jesus. Então, nós precisamos comer da palavra, mais da palavra. O problema nosso é porque a gente come muito de outras coisas, e aí a gente quer comer fast food, e quando a gente vai comer da palavra, a gente já tá saciado de tanta coisa podre que a gente comeu, e porque fast food enche a gente. Então a gente já tá tão cheio de coisas do mundo que quando a gente vai comer uma saladinha bem temperadinha, crocante, com aquele alface maravilhoso, com uma carne magra e suculenta, a gente não consegue. A gente já tá cheio de outras coisas, né? Senhor Jesus, que o Senhor possa nos levar a deixar espaço, né, a nos vestir com essa couraça que protege o nosso coração, né? Realmente de dardos inflamados do maligno. Porque uma vez que ataca o coração da gente, a vida para de se esvair para os outros lugares do nosso corpo, né?
E aí a gente passa a não ter mais vontade de desfrutar da palavra. A gente passa a ter uma mente governada por esse mundo. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O terceiro é calçados. O terceiro que fala, né, que o terceiro item são os calçados. Diz lá em Efésios, né, verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Em Isaías 52 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ó Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, precisamos pregar o evangelho do reino. Se você ouviu a palavra certa vez, foi porque alguém teve a audácia de pregar o evangelho inicialmente da graça para que você estivesse aqui hoje, né? E não para por aí. O intento do Senhor, lá desde Gênesis, quando falou para Adão e para Eva, multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai. Hoje em dia é pra gente fazer isso, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e quando a gente prega esse evangelho do reino, mais pessoas entram para dentro do corpo de Cristo, fazendo parte desse corpo perfeito, que precisa crescer, né? O Senhor precisa de um corpo edificado para que ele possa voltar, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa continuar isso que nos foi comissionado. Você ouviu a palavra, hoje está aqui. Nós precisamos dar oportunidade para as pessoas que não ouviram. Às vezes você chega com certeza em lugares que eu não consigo acessar. Eu acesso lugares que você não consegue acessar. E as pessoas que estão ali ao meu redor, estão ao seu redor, precisam ouvir da palavra também, né? Então, nós precisamos ser esses que realmente levam a palavra, a pregação do evangelho. Prontamente prontos, calçados com essas sandálias da prontidão do evangelho da paz, é que a gente vai anunciar essas boas novas, né? Senhor Jesus. Esse item é um item importantíssimo também, todos são. Mas o item 4, que é o escudo da fé, é para realmente nos guardar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. A fé em Cristo lança fora, né? Todos os dardos inflamados do maligno, e nos guarda, Senhor Jesus. Então, o escudo é uma peça que um guerreiro segura para se proteger de qualquer dardo que for atirado contra ele. Se o dardo está vindo na região da cabeça, o escudo protege. Na região do coração, o escudo protege. É a fé. Mas como a fé ela é gerada, como essa fé ela é aumentada, como é que eu alargo esse meu escudo? Ouvindo a palavra, praticando a palavra, né? Então, Senhor Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Não tem como a fé ser gerada se eu não tenho ouvido. Se eu tenho ouvido outras coisas, a minha fé vai ser gerada nessas outras coisas que eu tenho ouvido. Isso é simples. A boca fala do que está cheio o coração. Se eu tenho ouvido pouco, eu vou falar pouco de Cristo. Penúltimo item é o capacete da salvação. O capacete, no verso 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação. O capacete é uma proteção para a cabeça, porque a cabeça é um lugar vulnerável. Espiritualmente falando, a cabeça é nossa mente, a parte líder da nossa alma, que é dividida em corpo, alma e espírito. Para onde a mente se inclinar, ela leva consigo toda a alma. Se a gente tem o capacete da salvação, essa nossa alma essa nossa mente vai estar guardada só com as coisas de Cristo. E aí toda a minha alma vai estar inclinada para fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos também nos revestir do capacete da salvação. De forma prática, nós precisamos aumentar a nossa fé, desfrutando de tudo aquilo que tem sido proposto para nós, a imersão na palavra, os gritos de guerra, a transcrição. Tudo isso são formas de colocar Cristo dentro de nós, de inculcar Cristo, como lá em Deuteronômio 6 fala. Inculcar Cristo dentro de nós, né? A gente precisa disso. E cada vez esse capacete vai estar bem mais adequado à minha cabeça, vai estar mais me protegendo cada vez mais.
se eu diariamente me revestir de todos esses itens aqui, né? E por último, não menos importante, a espada do Espírito. O último item da armadura de Deus está na parte final do verso 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma, ganha demais, a única arma de ataque é o sexto item da armadura. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma que Deus nos deu é a palavra. Não adianta você usar a sua força natural, não adianta você querer falar coisas para convencer as pessoas, ainda mais pessoas que estão agindo por Satanás. Quem convence é o Espírito, é a palavra do Espírito. A espada do Espírito, é ela quem convence, é ela que corta, é ela que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que corta até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Isso fala na palavra, né? Essa é o único item que realmente é de combate. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Não tem como você e eu combatermos Satanás se a gente tiver sem conteúdo dentro de nós, sem afiar a nossa espada com a palavra. Não adianta. Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e você. Para poder realmente lutar contra as artimanhas de Satanás, a gente precisa estar afiado com essa espada do Espírito, né? Pedindo para que o Senhor possa nos revestir diariamente. A minha oração é para que possamos ter a realidade de realmente desfrutar de todos esses 6 itens da armadura de Deus, para que possamos vencer realmente a batalha espiritual. Eu creio que a chave para poder vencer essa batalha espiritual é a aplicação realmente de toda essa vestimenta na nossa vida, né? De forma prática, com todas as ferramentas que a gente tem disponíveis para nós hoje. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você ama e prega o Evangelho do Reino, para o Senhor voltar. Se você é Filadélfia, você prega o Evangelho do Reino. Pregue o Evangelho do Reino. E será pregado esse Evangelho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. É um condicionante. O Senhor só volta se esse Evangelho for realmente pregado aos 4 cantos da terra. Jesus é o nosso Senhor.